Relógio Entrevista está no ar. Relógio Entrevista na programação das Ondas Amigas, pelo site e pelo app também. Você que ainda não baixou o aplicativo, baixe agora e ouça a melhor programação em qualquer lugar deste mundão de meu Deus. Gente, e o inverno, hein? Chegou! Pois é, em períodos mais secos, frios, a sede diminui. Mas a ingestão de água é imprescindível, gente. Pois é, e atenção a esse fator de hidratação nessa época do ano, né? Que faz aí toda a diferença na manutenção da saúde. Mas para falar melhor sobre esse assunto e explicar melhor pra gente, né, vamos saber, né, o que a gente pode fazer em relação ao inverno, né, devido aí que a sede diminui e tal. Enfim, eu vou conversar com a doutora, que é endocrinologista, a doutora Luísa Perret. Eu acho que eu falei certo. Doutora, bom dia. Bom dia a todos. Falei certinho, doutora? Falou certinho. O Perret é francês, né? Diga-se de passagem. É isso mesmo. Ah, nome chique é outra coisa, né, Paulo Roberto? Doutora, mais uma vez eu agradeço aqui em nome de toda a família Rádio Relógio. Para começar aqui sobre a nossa pergunta, né? A primeira pergunta é a seguinte, doutora, para começar, qual é a quantidade de água sugerida para não haver desidratação no inverno? Ah, sim. Então, cada pessoa varia um pouquinho a sua necessidade, mas em geral, nas crianças, a gente precisa de pelo menos 1,5 litro por dia e nos adultos entre 2 a 3 litros por dia. No inverno, que já não se transpira tanto, 2 litros em geral já são suficientes. Agora, então, sempre é bom lembrar aí as mamães, né, para dar sempre aguinha aí para os pequeninos, né, doutora? Exatamente, porque os dois extremos das idades, nas crianças, elas se distraem, muitas vezes esquecem de pedir por água, e a criança tem um metabolismo muito ativo, transpira muito, então se as mães não lembrarem, elas muitas vezes não vão pedir. E no inverno, tanto crianças como adultos sentem menos sede. Já no outro extremo da idade mais avançada, a partir de 60 anos, os mecanismos naturais de sede, eles começam a ficar diminuídos. Então as pessoas não percebem a sede, e um idoso mais avançado, lá por volta dos 80, às vezes vai passar o dia inteiro sem lembrar que tem que beber água. E ele pode desidratar sim. Isso é um grande risco, e por incrível que pareça, uma das grandes causas de morte nos idosos é desidratação, só porque passaram dias e dias sem beber água. E isso piora muito no inverno, sabe? Ou seja, o melhor líquido para matar a sede é água. Tem pessoas que substituem, né, doutora, pelo refrigerante, pelo suco de laranja, pelo suco de limão, né? Exatamente, eles são líquidos também, mas, por exemplo, refrigerante, café, bebida alcoólica não são considerados fontes de hidratação. Apesar de serem líquidos, são líquidos que têm muita mistura com produtos, com química, e que não hidratam bem as células. O melhor líquido é a água, sendo que em casos da pessoa estar precisando também de sais minerais, como no caso de um atleta em treinamento, de uma criança que teve vômitos ou diarreia, de um idoso que às vezes está se alimentando mal, aí poderia entrar o soro caseiro, poderia entrar água de coco, poderia se adicionar um pouquinho de sal na água. E, por exemplo, um dos problemas nos idosos, além da desidratação, é a queda do sódio. Você observa, muitos idosinhos ficam sonolentos, confusos mentalmente, a pressão cai toda hora, de vez em quando vão levantar, ficam tontos. Isso é uma combinação da falta de hidratação com a falta de sais minerais, porque às vezes comem muito pouquinho e comem pouco sal. Então, uma dica que pode ajudar muito é dar essa aguinha, colocar 1 copo d'água por hora e tentar que a pessoa beba, nem que seja de golinho em golinho, e 2 a 3 vezes ao dia adicionar meia colherinha bem rasinha de sal marinho, que pode ser o sal rosa, pode ser o sal marinho comprado nesses empórios ou nas lojas de produtos naturais, porque esse sal vai ter sódio, vai ter potássio, vai ter um pouquinho de magnésio, vai hidratar junto com os sais minerais essa pessoa.
Ou seja, doutora, esse no caso, né, são os sinais, né, de desidratação, né? Sim. Os sinais no idoso muitas vezes são isso. Começa a cair, ficar tonto, confuso mentalmente, sonolento durante o dia. Na criança e no adulto mais jovem, é fadiga, cansaço, confusão mental, a pessoa tem uma sensação de desmaio. Se é uma criancinha que está, por exemplo, com vômitos e diarreia, ela pode desidratar muito rápido. Vomitou mais do que 3 vezes num dia, você tem que começar a hidratar. Ou com sorinho caseiro, ou com essas formulazinhas que já vêm em farmácia, para que a criança consiga reter o líquido junto com os sais minerais. E a criança pode ter uma piora de um quadro de febre, pode ter confusão mental, pode ficar prostrada se ela ficar desidratada. E já no adulto jovem, muitas vezes é uma pessoa que vai fazer um treino mais pesado, uma corrida, uma maratona, um treino mesmo de algum esporte e passa mal, pode ter arritmia, pode ter um desmaio, um mal súbito, isso tudo por desidratação, são sinais da desidratação. Além dos mais comuns, pele seca, olhos secos, boca seca, faz menos xixi, urina menos, a urina começa a ficar concentrada. Isso é um sinal importante que é simples de ver. Você vai ao banheiro fazer xixi, a sua urina está muito amarelada, é porque está faltando você vigiar pelo xixi. O interessante é que ele fique bem clarinho, quase transparente. Aí você sabe que o seu corpo está hidratado. Tá certo. Tá, então, olha, você que está acompanhando a nossa programação, estamos falando aqui, né? Estamos conversando com a endocrinologista especialista no assunto, doutora Luísa Perret. Doutora, a senhora falou aí então sobre a consequência da desidratação no inverno. A senhora falou também, né, sobre os sinais de desidratação. Agora, quais os cuidados especiais que devemos ter neste período de frio, principalmente com os idosos? A senhora já deu um spoilerzinho falando sobre os cuidados que devemos ter com os idosos. Sim, eu vejo e atendo muitos casos de idosos que às vezes estão acamados, que às vezes estão muito doentinhos e aí não tem nem fome nem sede. Então a família tem que vigiar de ver quantos copos d'água esse idoso conseguiu tomar ao longo do dia. Mesmo que não esteja acamado, muitas vezes não tem interesse em beber água, ficar vigiando. O ideal é pelo menos 10 copos d'água e você pode ficar cuidando nas horas que a pessoa está acordada, 1 copinho por hora. Então, dá um copinho, veja se bebeu, mesmo que seja de golinho em golinho. Passou 1 hora, dá mais um copinho. Se a pessoa fica das 8 da manhã, por exemplo, até as 8 da noite e vai tomando 1 copinho por hora, no final do dia já tomou 10, 12 copos, aí já deu mais ou menos os 2 litros que precisava. Boa. E é melhor dar a mais do que dar a menos, porque o nosso corpo em boas condições, ele elimina aquilo que ele não precisa, a pessoa urina e vai embora o líquido em excesso. Agora, se dá menos, começam a sofrer os rins, começa a sofrer o coração, podem vir arritmias, pode haver uma insuficiência dos rins, uma debilidade do funcionamento do cérebro e compromete muitas vezes gravemente o organismo. Os prontos socorros no inverno ficam lotados de idosos que passaram mal por desidratação. E alguns acabam falecendo, porque não dá tempo de reidratar de uma maneira que não comprometa a sobrevivência da pessoa. Então, muita atenção com isso. Viu que o idoso está muito quietinho, está mais confuso, você quer alimentar ou você quer dar água, ele fica recusando, não pode deixar, porque se ficar bebendo muito pouco, às vezes chega um paciente lá para mim que o familiar me conta que tomou 1 copo d'água o dia inteiro, ou 2 copos d'água, é muito pouco. Então procurar dar pelo menos 10 copos d'água durante o dia. Aí quando eu estava te falando dos líquidos que não contam, um suco, um refresco poderia contar, um chá conta como hidratação também. Então se ao longo do dia a pessoa tomou 10 copos de líquidos desse tipo, sendo que água deve ser a prioridade, aí já fica melhor. Mas não conta se for refrigerante ou café. Bebida alcoólica, então, nem se fala.
nem se fala mesmo. Que aí é o contrário, em vez de hidratar, desidrata. É verdade, aí vai sofrer as consequências mais tarde. Então, só para lembrar aqui, doutora, as pessoas que trabalham, né, com os idosos no geral, né, os enfermeiros, enfermeiras, você que é cuidadora de idosos, sempre é bom aí, né, recomendar, o recado foi dado. Vamos hidratar sempre os nossos velhinhos aí, dando bastante água. Ah, não quero beber, não. Tem aquele vovô que fala, não, já bebi, não, só mais um pouquinho. Aí, de gotinha em gotinha, ele vai acabar sendo bem hidratado, né, doutora? É isso mesmo. O que eu vejo funcionar bem é esse golinho em golinho. Porque se quiser que a pessoa tome o copo inteiro de uma vez só, na maioria das vezes eles não vão tomar. Mas também as famílias, às vezes, por não conhecerem o perigo de deixar de desidratar, vão deixando passar. Quando vem, o velhinho já está ali de uma maneira que tem que correr para um hospital e às vezes morre em casa mesmo. Então, muito importante ter essa atenção. Aí fica complicado. Doutora, para fechar aqui rapidinho, como podemos então mesclar a hidratação? Só para a gente poder encerrar aqui o nosso relógio de entrevista. É pensar nesses líquidos que são bons. Pode dar num horário um copo d'água, no outro um suquinho, um refresquinho leve. Cuidado para não colocar muito açúcar, porque o açúcar é bastante inflamatório. Num outro horário pode ser um caldo de legumes, já como uma refeição, isso hidrata também bastante. Chás que não sejam com açúcar, evitar sempre colocar açúcar nos líquidos, mas se for sem muito açúcar, um chá, um refresco, um caldinho, uma sopinha, são formas também de revezar com a água para que não fique só a água aquele tempo todo. Mas se ao longo do dia a pessoa tomou 10 a 12 copos ou tigelinhas, que dariam mais ou menos 200, 220 ml, aí você sabe que a pessoa está bem hidratada e muitas vezes bem nutrida também. Então tá certo. Falou tudo e mais um pouco. Se eu pudesse, eu ficaria com a senhora aqui até amanhã, porque esse entrevista é sensacional e conversando com a senhora que é especialista na área, é tudo de bom, doutora. Eu confesso, não é puxando o saco da senhora não, eu queria pegar mais dicas com a senhora aí sobre esse assunto. Só para lembrar aqui aos nossos ouvintes que eu conversei com a endocrinologista doutora Luísa Perret sobre os riscos de desidratação no inverno. Doutora, mais uma vez eu agradeço em nome de toda a família Rádio Relógio. Se as pessoas quiserem entrar em contato com a senhora, né, poder aí ter uma consulta, enfim, fica à vontade, doutora. Eu vou deixar aqui a minha página na internet, é Luísa com S, Perret, que é P-E-2-R-E-T. Por ali você acha no YouTube, acha no Instagram, os meus canais, no Facebook, e dali você tem como achar os contatos do meu trabalho, dos meus atendimentos. Eu atendo em consultório presencial no Rio, em Ipanema e em Niterói, em Icaraí, mas também atendo online pessoas de todo o Brasil e de fora do Brasil também. Opa, não tem desculpa. Quer tirar uma dúvida? É só procurar a nossa querida doutora, que é endocrinologista, a doutora Luísa Perret, que eu tive o prazer de conversar com ela. Doutora, mais uma vez, muito obrigado, tá? Obrigada a você, um bom dia para todos, um bom trabalho para você daqui para frente. Para a senhora também. Vou seguir a senhora lá, tá? Obrigada. Beijo grande. Um beijo. Tchau, tchau. Bom, gente, lembrando que quem ficou interessado ou interessada quer ouvir de novo, viu só uma parte, essa entrevista ficará disponível a partir de amanhã em todas as nossas plataformas digitais. Tá ok?